Você pode estar sendo enganado. Existem religiões que mencionam Jesus, citam a Bíblia e parecem cristãs, mas na realidade estão afastando milhares de pessoas da verdade. Agora pense, e se você estivesse seguindo um caminho errado sem perceber? O que você vai descobrir aqui pode transformar sua vida espiritual. Há 5 religiões que parecem cristãs, mas não são. Se você não souber identificá-las, pode estar colocando sua salvação em risco. Fique até o final, porque a verdade pode fazer toda a diferença entre estar com Deus ou se perder na escuridão. Mormonismo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Desde os tempos antigos, Deus tem guiado seu povo por meio das Escrituras, revelando sua verdade àqueles que o buscam com sinceridade. No entanto, ao longo da história, surgiram crenças que, apesar de parecerem cristãs, desviam-se da essência do Evangelho. O mormonismo, também chamado de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é uma dessas doutrinas que levam o nome de Jesus, mas apresentam ensinamentos que se afastam da fé bíblica. Fundada em 1830 por Joseph Smith, nos Estados Unidos, essa religião se baseia não apenas na Bíblia, mas também em outros escritos que Smith afirmou ter recebido por revelação, incluindo o Livro de Mórmon. A questão essencial é: até que ponto essa doutrina se alinha com o verdadeiro Evangelho de Cristo? Quem é Deus, segundo a doutrina mórmon? Os mórmons ensinam que Deus já foi um homem mortal, que viveu em outro planeta e, por meio da obediência e progresso, alcançou a divindade. Essa ideia se distancia completamente do que a Bíblia ensina sobre a natureza de Deus. Em Malaquias 3:6 está escrito: "Porque eu, o Senhor, não mudo." A fé cristã sempre afirmou que Deus é eterno, imutável e soberano, jamais tendo sido um ser humano em evolução. A ideia de um Deus que um dia foi mortal e que ainda está em desenvolvimento contradiz diretamente a doutrina bíblica. Jesus nos ensinou a confiar em Deus como o Criador perfeito, o Pai Celestial, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Quem é Jesus para os mórmons? Outra diferença fundamental é a visão que o mormonismo tem sobre Jesus Cristo. Segundo essa doutrina, Jesus e Lúcifer são irmãos espirituais, filhos do mesmo Pai Celestial. No entanto, essa ideia não tem respaldo nas Escrituras. Em João 1:1-3, a Bíblia declara: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez." Jesus sempre existiu com Deus e foi o agente da criação de todas as coisas. Já Lúcifer é um anjo caído, uma criatura que se rebelou contra Deus. Isaías 14:12-15. A Bíblia deixa claro que Jesus é Deus encarnado, João 10:20-30, e não um ser criado no mesmo nível de Satanás. Distorcer a identidade de Cristo compromete completamente o entendimento da salvação, pois, se Jesus não for Deus, seu sacrifício na cruz não teria o poder de redimir a humanidade. O Livro de Mórmon e os alertas bíblicos. O Livro de Mórmon, considerado pelos mórmons como outro testamento de Jesus Cristo, contém ensinamentos que divergem da Bíblia. Embora afirmem acreditar nas Escrituras, na prática, as revelações de Joseph Smith são vistas como superiores. No entanto, a palavra de Deus adverte claramente contra qualquer acréscimo ao Evangelho. Em Gálatas 1:8, o apóstolo Paulo alerta: "Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos temos anunciado, seja anátema." A verdade do Evangelho não precisa de complementos nem de novas revelações, pois Cristo nos deixou tudo o que é necessário para a salvação e a vida eterna. Os homens podem se tornar deuses?
Outro ensinamento do mormonismo é que os homens podem se tornar deuses e governar seus próprios mundos após a morte. Essa ideia reflete exatamente o desejo que levou Lúcifer à queda: querer ser como o Altíssimo. Isaías 14:14. Entretanto, a Bíblia nos ensina que há um único Deus verdadeiro e que nossa esperança não está em nos tornarmos divindades, mas em vivermos eternamente em sua presença. Em Romanos 3:23, lemos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há espaço para a ideia de que o ser humano possa alcançar a divindade por mérito próprio. Como se obtém a salvação? Outro ponto de divergência com o mormonismo é a visão sobre a salvação. Para eles, a redenção não depende apenas da fé, mas também exige boas obras e rituais específicos, como o batismo pelos mortos. No entanto, a Bíblia ensina que a salvação é um presente de Deus, algo que não pode ser conquistado por esforço humano. Em Efésios 2:8-9 está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O verdadeiro Evangelho nos chama a confiar unicamente em Cristo, sem depender de rituais ou ações humanas para alcançar a redenção. Qualquer doutrina que acrescente requisitos extras para a salvação está afastando as pessoas da suficiência da cruz. É essencial que os cristãos tenham discernimento ao avaliar doutrinas que, à primeira vista, parecem compartilhar nossa fé, mas que, ao serem analisadas à luz da Bíblia, mostram-se incompatíveis com o verdadeiro ensinamento de Jesus. O próprio Senhor nos advertiu sobre falsos profetas que viriam disfarçados de ovelhas, mas por dentro seriam lobos vorazes. Mateus 7:15. Por isso devemos estar atentos, examinando todas as coisas e retendo apenas o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. A busca pela verdade exige um coração disposto a seguir somente o que provém de Deus. O apóstolo Paulo nos exorta a permanecer firmes no evangelho que recebemos e a não nos deixarmos levar por doutrinas enganosas. Colossenses 2:8. A fé genuína em Jesus Cristo, conforme revelada na Bíblia, é suficiente para nos guiar à vida eterna. Quando colocamos nossa confiança em ensinamentos alheios à palavra de Deus, corremos o risco de nos afastarmos da verdadeira comunhão com o Pai. Ao longo da história, surgiram diversos movimentos religiosos que afirmam possuir a verdadeira interpretação das Escrituras. Entre eles, as Testemunhas de Jeová se destacam por sua abordagem peculiar da fé cristã. Esse grupo foi fundado no final do século XIX por Charles Taze Russell e desenvolveu crenças que, embora utilizem a Bíblia, diferem significativamente do cristianismo tradicional. A base de sua doutrina está na tradução do Novo Mundo, uma versão da Bíblia modificada para alterar passagens essenciais sobre a divindade de Cristo e a natureza de Deus. Ao analisar seus ensinamentos à luz das Escrituras, percebemos que, apesar de seu zelo religioso, as Testemunhas de Jeová tomaram um caminho que se distancia da verdade bíblica. Uma das principais diferenças entre o cristianismo bíblico e as Testemunhas de Jeová é sua rejeição à doutrina da Trindade. Eles ensinam que Deus é uma única entidade e que Jesus Cristo não é Deus, mas sim um ser criado, identificado como o arcanjo Miguel. No entanto, a Bíblia ensina claramente que Jesus é Deus encarnado. Em João 1:1 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Além disso, em João 10:30, o próprio Jesus declara: eu e o Pai somos um. Negar a divindade de Cristo compromete toda a base da fé cristã. Se Jesus não fosse Deus, então seu sacrifício na cruz não teria poder redentor e não poderia salvar a humanidade. A salvação, segundo as Testemunhas de Jeová,
Outro ponto controverso em sua doutrina é a crença de que apenas 144 mil pessoas terão o privilégio de estar com Deus no céu, enquanto o restante dos fiéis viverá eternamente em um paraíso terrestre. Essa crença se baseia em uma interpretação equivocada do livro do Apocalipse, onde o número 144 mil é mencionado em um contexto simbólico para representar os redimidos de Israel. Apocalipse 7, 4 a 8. No entanto, a Bíblia ensina que a salvação está disponível para todos os que creem em Jesus Cristo. Em João 3,16, Jesus declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é claro. A salvação não está limitada a um número específico de pessoas, mas é um dom gratuito de Deus para todos os que o buscam com fé. A rejeição da cruz. As testemunhas de Jeová também rejeitam a cruz como símbolo cristão e afirmam que Jesus não morreu crucificado, mas em um madeiro vertical. Essa doutrina contradiz tanto os registros históricos quanto as Escrituras. Em Filipenses 2,8, o apóstolo Paulo afirma: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A cruz representa a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. É o símbolo central da fé cristã. Negar esse elemento fundamental demonstra um afastamento da tradição apostólica e dos ensinamentos bíblicos. Outro aspecto problemático é a negação do inferno. Para as testemunhas de Jeová, os ímpios não sofrerão condenação eterna, mas simplesmente deixarão de existir. No entanto, Jesus falou claramente sobre o inferno como um lugar de tormento eterno para aqueles que rejeitam a Deus. Em Mateus 25:46, ele declara: e irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A doutrina do inferno pode ser difícil de aceitar, mas faz parte do ensino bíblico e não pode ser ignorada ou reinterpretada para se adequar ao que parece mais confortável. Outro ponto polêmico é a prática do evangelismo agressivo. As testemunhas de Jeová dedicam grande parte do seu tempo visitando lares para difundir sua mensagem. Embora evangelizar seja um mandamento bíblico, Mateus 28:19, a forma como esse grupo conduz seus contatos muitas vezes se baseia na imposição de uma doutrina que se distancia das Escrituras. A verdadeira evangelização deve ser feita com amor, apresentando a verdade bíblica sem manipulação ou coerção. Jesus nos chamou para compartilhar o Evangelho, mas sempre com graça e verdade. Colossenses 4:6. Outro fator importante a analisar é a forte estrutura hierárquica da organização das Testemunhas de Jeová, onde um corpo governante centralizado dita todas as doutrinas e práticas. Seus membros devem seguir rigorosamente essas diretrizes sem questioná-las. No entanto, a Bíblia ensina que cada crente tem acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Hebreus 4:16. O verdadeiro cristianismo não se baseia em uma estrutura humana autoritária, mas em um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, guiado pelo Espírito Santo e pela Palavra. Diante de tudo isso, torna-se evidente que, apesar de mencionarem o nome de Jesus e usarem a Bíblia, as testemunhas de Jeová adotam crenças que diferem substancialmente do cristianismo tradicional. O apóstolo Paulo nos advertiu sobre aqueles que pregariam outro evangelho, Gálatas 1:8. E cabe a cada cristão buscar discernimento para identificar ensinos que não estão alinhados com a palavra de Deus. A verdade do Evangelho não muda com o tempo e cabe a nós permanecermos firmes na fé genuína, confiando unicamente em Cristo para nossa salvação. Igreja da Unificação, Monismo. Ao longo dos séculos, muitas pessoas surgiram afirmando ser mensageiros divinos,
mas a Bíblia nos ensina a provar os espíritos para ver se vem de Deus. 1 João 4:1. A Igreja da Unificação, fundada por Sun Myung Moon, na Coreia do Sul, em 1954, é um exemplo de um movimento que se apresenta como cristão, mas que se afasta da verdade bíblica. Moon declarou ser o novo Messias, afirmando ter recebido uma revelação especial para concluir a missão que Jesus Cristo não teria conseguido completar. No entanto, desde o princípio, a fé cristã ensina que Jesus cumpriu perfeitamente a obra da redenção na cruz. Como ele mesmo declarou, está consumado. João 19:30. O que a Igreja da Unificação propõe contradiz diretamente o fundamento do Evangelho, desviando-se da verdadeira fé. Os seguidores de Moon acreditam que ele e sua esposa eram os pais verdadeiros da humanidade, responsáveis por restaurar a criação e trazer uma nova linhagem pura. Essa doutrina não encontra qualquer respaldo nas Escrituras. Jesus é o único Salvador da humanidade, e sua missão foi cumprida de maneira plena e definitiva. O apóstolo Pedro declarou: "E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos." Atos 4:12. A ideia de que um novo Messias seria necessário contradiz diretamente o ensino bíblico sobre a suficiência do sacrifício de Cristo. Outro ponto problemático na doutrina da Igreja da Unificação é a crença de que o pecado original foi de natureza sexual e que Moon e sua esposa foram enviados para purificar essa contaminação através de suas bênçãos matrimoniais. Esse conceito não tem qualquer base na Bíblia. A queda da humanidade aconteceu por meio da desobediência de Adão e Eva. Gênesis 3:6. E a única solução para o pecado é a redenção através do sangue de Jesus Cristo. O apóstolo João escreve: "O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado." 1 João 1:7. Nenhum líder humano pode oferecer redenção ou purificação espiritual além do que Deus já providenciou em Cristo. Além disso, Moon ensinava que Jesus falhou em sua missão porque foi crucificado antes de se casar e gerar descendência. Essa ideia ignora completamente o propósito redentor da cruz. O próprio Jesus afirmou que veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20:28. Se Cristo tivesse vindo com o propósito de casar e formar uma família, ele mesmo teria deixado essa missão clara. No entanto, toda a Escritura aponta para o seu papel como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. A negação da cruz como o ponto culminante do plano de salvação demonstra um grave desvio da verdade cristã. A fé em Jesus como o único Salvador é o fundamento do verdadeiro cristianismo, e qualquer ensino que altere essa mensagem deve ser examinado e rejeitado à luz das Escrituras. Outro aspecto preocupante da Igreja da Unificação é o controle exercido sobre seus membros. A organização exige lealdade total, promovendo casamentos arranjados e solicitando grandes quantias em dinheiro para conceder bênçãos espirituais. Isso se assemelha às práticas dos fariseus, que impunham fardos pesados sobre o povo. Mateus 20:3-4. No entanto, Jesus ensinou que seu jugo é suave e sua carga é leve. Mateus 11:20-30. E jamais instituiu um sistema de hierarquia humana para dominar seus seguidores. O verdadeiro evangelho liberta, enquanto os ensinamentos de Moon aprisionam as pessoas em um ciclo de obediência cega a uma liderança terrena. A Igreja da Unificação também prega que todas as religiões devem se fundir sob um único princípio divino, colocando Moon como a figura central dessa unificação. No entanto, Jesus declarou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14:6.
O cristianismo genuíno não pode ser misturado a outras crenças em nome da união religiosa. A palavra de Deus nos exorta a permanecer firmes na fé verdadeira, sem nos deixarmos enganar por doutrinas enganosas. Colossenses 2:8. O perigo desse tipo de pensamento é que ele enfraquece a verdade do Evangelho e leva muitos ao erro. Além disso, a Igreja da Unificação tem um histórico de escândalos e manipulações financeiras, o que demonstra que suas bases não estão firmadas em Cristo. Jesus nos ensinou a reconhecer os falsos profetas pelos seus frutos. Mateus 7,16. Quando uma religião se destaca pela exploração, engano e abuso de poder, certamente não reflete o caráter de Deus. A fé cristã autêntica se manifesta através do amor, do serviço ao próximo e da obediência à palavra de Deus, não por meio de uma submissão cega a um líder humano. Diante disso, é essencial que os cristãos tenham discernimento ao analisar movimentos religiosos que se apresentam como cristãos, mas que na prática distorcem os ensinamentos de Jesus. O apóstolo Paulo alertou: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. Precisamos estar firmados na verdade das Escrituras, buscando sempre um relacionamento genuíno com Deus, alicerçado em Sua palavra e não em ensinamentos humanos que desviam do propósito central da fé: seguir a Cristo e viver para a glória de Deus. Ciência cristã. A verdade de Deus foi revelada na Bíblia como um fundamento inabalável para a fé. Entretanto, ao longo do tempo, surgiram crenças que reinterpretam a palavra de maneira distorcida. O cristianismo científico, fundado por Mary Baker Eddy em 1879, é um exemplo de um movimento que utiliza termos cristãos, mas apresenta uma visão completamente diferente do Evangelho de Cristo. Para seus adeptos, a realidade material não passa de uma ilusão e a existência verdadeira é puramente espiritual. Essa concepção entra em conflito direto com a mensagem bíblica, que trata tanto do mundo físico quanto do espiritual como partes igualmente reais da criação de Deus. Desde Gênesis, a Bíblia afirma: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. A ideia de que o mundo material não existe contradiz a revelação divina. Os seguidores da ciência cristã ensinam que as doenças são ilusões geradas pela mente e que a verdadeira cura ocorre exclusivamente por meio da compreensão espiritual. Isso os leva a rejeitar a medicina convencional, confiando apenas na oração para tratar enfermidades. No entanto, embora a fé e a oração sejam poderosas, Tiago 5:25, a Bíblia não condena o uso de tratamentos médicos. Lucas, um dos companheiros de Paulo, era médico, Colossenses 4:16, e as próprias Escrituras mostram que Deus, em sua soberania, pode agir tanto por meios sobrenaturais quanto naturais. O desprezo pela medicina coloca em risco a vida de muitos adeptos dessa doutrina, afastando-os dos recursos que o próprio Deus permitiu que a humanidade descobrisse. Outro ponto controverso da ciência cristã é a ideia de que o pecado não é real, mas apenas um erro de percepção. Segundo seus ensinamentos, o mal e o sofrimento não existem, pois tudo o que Deus criou é perfeito. Essa noção pode parecer atraente à primeira vista, mas ignora completamente a realidade do pecado e a queda da humanidade. A Bíblia deixa claro que o pecado é real e trouxe a morte ao mundo. Romanos 5:12. Se o pecado fosse apenas uma ilusão, por que Cristo teria morrido na cruz para nos redimir? O sacrifício de Jesus prova que o pecado é um problema grave que exigiu uma solução real e divina. Mary Baker Eddy também escreveu um livro chamado Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, considerado por seus seguidores essencial para compreender a Bíblia.
No entanto, a palavra de Deus não necessita de uma chave extra para ser compreendida. O próprio Jesus declarou: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. A Bíblia é suficiente para revelar a vontade de Deus e ensinar sobre a salvação. Qualquer doutrina que exija um livro adicional para interpretar as Escrituras coloca em risco a autoridade da palavra de Deus e pode conduzir a interpretações equivocadas. Outro problema dessa doutrina é sua visão sobre Jesus Cristo. Para os seguidores da ciência cristã, Jesus não era Deus encarnado, mas apenas um mestre que descobriu a verdadeira natureza espiritual da existência. O Novo Testamento afirma repetidamente que Jesus é Deus. Em Colossenses 2:9, Paulo escreve: "Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade." A divindade de Cristo é central para o cristianismo. Se ele fosse apenas um mestre iluminado, seu sacrifício na cruz não teria valor redentor. Somente sendo Deus, ele poderia pagar pelo pecado da humanidade. Além disso, a ciência cristã rejeita a ressurreição física de Cristo, ensinando que foi apenas uma demonstração do domínio espiritual sobre a matéria. No entanto, a ressurreição literal de Jesus é um dos pilares da fé cristã. Paulo declarou: "E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, e vã é também a vossa fé." 1 Coríntios 15:14. A ressurreição foi um evento real, testemunhado por muitos, e garante a esperança da vida eterna para aqueles que creem. Negar esse fato é minar toda a base do Evangelho e privar os fiéis da verdadeira promessa de Deus. O perigo do ênfase excessivo na mente. O foco exagerado na mente como fonte de transformação também pode ser perigoso. Embora a renovação do pensamento seja importante, Romanos 12:2, o cristianismo não ensina que a mente humana tenha o poder absoluto de moldar a própria realidade. O poder está em Deus, e nossa confiança deve estar nele, não em uma tentativa de alterar nossa percepção da existência. O problema do pecado e do sofrimento não pode ser resolvido apenas com pensamento positivo, mas sim com arrependimento e submissão à vontade de Deus. Por tudo isso, é essencial que os cristãos tenham discernimento ao avaliar doutrinas que parecem cristãs, mas que, no fundo, distorcem a verdade bíblica. A palavra de Deus nos alerta sobre aqueles que têm aparência de piedade, mas negam seu poder. 2 Timóteo 3:5. A fé genuína não necessita de filosofias humanas para ser compreendida. Jesus nos deixou sua palavra, e nela encontramos tudo o que precisamos para viver uma vida plena e verdadeira diante de Deus. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ao longo da história, diversos grupos religiosos surgiram com o objetivo de restaurar a pureza da fé cristã. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, originada no século XIX, no contexto do movimento milerita nos Estados Unidos, se destaca pelo seu ênfase na observância do sábado e na expectativa iminente da segunda vinda de Cristo. Embora muitos a considerem parte do cristianismo, algumas de suas crenças geram debates entre estudiosos e líderes religiosos. A questão que deve ser analisada é até que ponto seus ensinamentos estão alinhados com a doutrina bíblica. O apóstolo João nos advertiu para testarmos os espíritos para ver se são de Deus. 1 João 4:1. E essa análise deve ser feita com discernimento e amor pela verdade. A autoridade de Ellen G. White. Um dos pontos mais controversos entre críticos e defensores do adventismo é a autoridade atribuída a Ellen G. White, cofundadora do movimento. Muitos adventistas a consideram uma profetisa cujos escritos são essenciais para a correta interpretação da Bíblia. Suas obras, como O Grande Conflito e Caminho a Cristo, são amplamente utilizadas como guias espirituais. No entanto,
O cristianismo tradicional defende que a Bíblia é a única fonte infalível de autoridade divina. Segundo Timóteo 3:16 a 17. A dependência de revelações extrabíblicas gera preocupações, pois qualquer ensinamento adicional deve ser cuidadosamente examinado para garantir que não contradiga a palavra de Deus. A doutrina do juízo investigativo. Outro ponto que gera debate é a doutrina do juízo investigativo. Os adventistas ensinam que desde 1844, Cristo está em um processo de análise dos pecados dos crentes para determinar quem será salvo. Essa crença se baseia na interpretação de Daniel 8:14, onde se menciona a purificação do santuário após 230 tardes e manhãs. Entretanto, essa interpretação não é amplamente aceita no cristianismo tradicional. A Bíblia ensina que a salvação é garantida no momento da fé em Cristo, Efésios 2:8 a 9, e que após a morte segue-se o juízo, Hebreus 9:27, sem a necessidade de um período adicional de investigação. A observância do sábado. A guarda do sábado é um dos pilares da fé adventista. Para seus seguidores, o sábado continua sendo o dia sagrado de descanso instituído por Deus, e sua observância é um sinal de fidelidade. Os críticos argumentam que o Novo Testamento não exige que os cristãos guardem um dia específico como sagrado, pois a verdadeira adoração é espiritual e contínua. Colossenses 2:16 a 17. Jesus declarou que Ele é o Senhor do sábado, Marcos 2:27 a 28. E muitos cristãos entendem que a liberdade em Cristo permite adorar a Deus em qualquer dia, sem a necessidade de um dia obrigatório. Restrições alimentares. A dieta alimentar também é um tema debatido. Os adventistas seguem orientações baseadas em Levítico 11, evitando carne de porco e outros alimentos considerados impuros. Embora a moderação alimentar seja benéfica, o Novo Testamento ensina que nenhum alimento é impuro por si mesmo, Romanos 14:14, e que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, Romanos 14:17. A imposição de regras alimentares pode levar a um legalismo que obscurece a verdadeira essência da fé cristã, que se baseia na graça, não em regulamentos externos. Conclusão. Apesar dessas questões, é importante reconhecer que os adventistas enfatizam a necessidade de uma vida de santidade e compromisso com Deus. Muitas de suas doutrinas promovem valores cristãos, como o zelo pela saúde, o ênfase no retorno de Jesus e a importância do estudo bíblico. No entanto, as divergências em pontos teológicos centrais levam alguns estudiosos a questionar se sua doutrina está plenamente alinhada com o cristianismo tradicional. A análise crítica de qualquer movimento religioso deve ser feita com amor e respeito, sem preconceitos, mas com uma base sólida na palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos ensinou a examinar tudo e reter o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. O mais importante é que cada crente busque uma relação genuína com Deus, fundamentada na verdade do Evangelho. Obrigado por nos acompanhar nesta análise. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no Segredos Bíblicos 360 para mais estudos profundos sobre a verdade da Palavra de Deus. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.